No encontro com Jesus de hoje, nós vamos conversar sobre o centurião romano e a cura do seu servo. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, os versículos de 5 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está em minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. O encontro com o centurião romano é um encontro que acontece com Jesus diante de uma situação de hierarquia. O centurião romano é um chefe de 100 soldados romanos. Ele entende bastante de hierarquia, ele sabe muito bem quem é que manda e quem é que obedece. E nessa visão de hierarquia que ele tem, não é ele quem vai ao encontro de Jesus, mas ele manda que os servos dele possam encontrar-se com Jesus e chamá-lo para enviar uma palavra de cura ao seu servo que está enfermo. Se você ler o texto de Lucas, capítulo 7, Lucas deixa mais claro que quem vai ao encontro de Jesus não é o próprio centurião, mas os seus servos. O texto de Mateus, se a gente não lê com o mesmo olhar de Lucas, é um pouco mais difícil de compreender isso. Mas quem vai até Jesus, então, são os servos do centurião e eles falam em nome do centurião. Por isso está sempre em primeira pessoa, né? Como se ele mesmo estivesse implorando, como se ele mesmo estivesse pedindo para Jesus. Tudo que o centurião diz para os servos, eles repetem para Jesus. Tudo que Jesus diz para os servos, eles repetem para o centurião. Eles são os garotos de recado aqui entre o centurião e Jesus. E nesse contexto eu quero destacar algumas questões aqui desse encontro de Jesus com esse centurião romano. Em primeiro lugar, o texto diz no versículo de número 7 que Jesus, ao ouvir esse pedido do centurião, ele disse: eu vou lá curá-lo. Ele quer ir até ao encontro desse homem que está enfermo, paralítico, muito doente, sofrendo horrivelmente, conforme diz o texto bíblico. Ele quer ir ao encontro dessa pessoa. Mas o centurião manda dizer: não venha na minha casa, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Não que o centurião não queira recebê-lo, mas ele não se acha digno de recebê-lo. Em primeiro lugar, se nós analisarmos bem essa frase do centurião e se nós olharmos para dentro de cada um de nós, num olhar assim bastante sincero, nenhum de nós é digno de receber Jesus. Não há ninguém sequer no mundo inteiro que seja digno de receber Jesus. Por melhor que seja a pessoa, por mais transformada que seja pela palavra de Deus, por mais santa que seja a pessoa, não há ninguém que seja merecedora da presença de Jesus.
Nós temos a presença de Jesus e recebemos a salvação não por causa dos nossos merecimentos, não por causa da nossa santidade ou por quão bonitos nós somos diante de Deus, mas sim pela graça de Deus. É ela quem faz Jesus se aproximar de nós. É ela quem permite a misericórdia de Deus nos alcançar. É a graça de Deus, não é por merecimento. Da mesma forma como o centurião, muitos de nós, no encontro com Jesus, somos impactados de tal forma que a gente olha para dentro de si e diz: Deus, eu não sou digno do Senhor. Lembra-se do texto de Isaías, por exemplo? Isaías 6 diz que quando os anjos apareceram, e louvavam a Deus, Isaías olhou para dentro de si e disse: pobre de mim, porque sou um pecador. Tenho lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, pobre de mim, pecador. O que eu estou fazendo aqui diante do Deus Altíssimo, do Santo? Então, nenhum de nós é merecedor, mas pela graça de Deus, Ele nos encontra e Ele nos visita. Em segundo lugar, o texto bíblico diz que o centurião fala para Jesus assim: olha, eu recebo uma palavra sua de cura para o meu servo. E eu entendo que da mesma forma como eu tenho autoridade sobre os meus servos e digo para eles: vai lá ao encontro de Jesus e fala com ele, pede para ele uma palavra de cura para o meu servo que está aqui enfermo, Do mesmo jeito que eu digo para os meus soldados: vai e faça isso, vai e faça aquilo, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. Do mesmo jeito que eu falo e eu sei que eles vão me obedecer mesmo que eu não esteja presente, eu creio que se o Senhor mandar uma palavra de cura sobre o meu servo, ele vai ser curado mesmo que o Senhor não esteja presente. A fé desse homem é algo que se comunica com o que ele vivencia no seu dia a dia. Ele vivencia uma relação de autoridade, de hierarquia. Ele sabe muito bem que ele não é o maioral. Tem gente acima dele, mas ele também é chefe de outros 100. Dentro da hierarquia militar, ele compreende muito bem essas questões de autoridade. E quando ele transfere essa questão de autoridade, de hierarquia para Jesus, Jesus fica tão impressionado que ele olha para os seus discípulos e diz assim: olha, tá vendo? Estou esperando tanto reconhecimento dos judeus e ainda não encontrei alguém dentro de Israel que tivesse tamanha fé, que conseguisse reconhecer que de fato o Pai me deu autoridade para que eu possa transmitir essa autoridade para vocês. Não foi isso que ele disse em Mateus 28? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Pois bem, o centurião reconhecia isso. Ele conseguiu reconhecer que Jesus é Senhor absoluto, que não há outro igual a Jesus. E nesse reconhecimento, então, ele praticamente declara a sua fé em Jesus e no poder que Jesus tem para salvar o seu servo. É exatamente esse diferencial que Jesus encontra no centurião que ele gostaria de encontrar na minha e na sua vida. Que nós pudéssemos reconhecer que ele é Senhor absoluto e que a sua palavra pode transformar as nossas vidas. A sua palavra é suficiente para acalmar, para transformar, para consolidar, para dar esperança. É o suficiente. Não é preciso mais nada. Não é preciso ninguém que comprove se é ou se não é, mas Jesus nos disse, a palavra de Deus nos disse, e isso é suficiente para nós crermos. Um outro destaque que eu quero fazer está no versículo de número 15. O versículo diz assim:
Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. A palavra de Deus tem poder e ela nunca volta vazia. O que significa isso? Significa que todas as vezes que nós pregarmos a palavra, ela realmente vai alcançar os corações, ela vai transformar vidas, ela vai curar enfermos, ela vai expulsar demônios. Deveria ser. Por que eu digo deveria ser? Porque a palavra de Deus foi feita para isso, mas depende de quem a ouve, depende de quem a recebe. A palavra diz que Jesus disse para o centurião: vá e seja feito conforme você crê. É preciso crer. Se nós não cremos, não vai ser feito nenhum milagre na nossa vida. Não vai acontecer nenhuma diferença, nenhuma transformação. Então significa que é só crer e agora tudo vai acontecer. Também não. O tempo da colheita nunca é o mesmo da semeadura. Ou será que a gente pode plantar alguma semente hoje e no mesmo dia consegue colher? Não. É preciso tempo. No encontro com Jesus, eu gostaria de te desafiar a olhar para dentro de si mesmo e reconhecer quem você é. Ao olhar para Jesus, reconheça quem Ele é para você. Que Deus te abençoe e que nesse encontro com Jesus, a sua vida seja transformada pela palavra que é viva e eficaz e não volta vazia. A todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer